Oi, eu sou o Paulo Oi, eu sou a Carla. e nós estamos construindo uma casa de blocos. No vídeo de hoje, nós vamos responder as perguntas que a gente tem recebido aqui nos comentários e no nosso Instagram. E nós recebemos muitas perguntas. A gente ficou muito feliz porque foram muitas perguntas mesmo. A gente tentou responder todas e nós selecionamos as melhores para responder em vídeo. Então vamos lá. E a primeira pergunta é: quantas pessoas trabalharam na nossa obra? Na maioria do tempo foi 2 pedreiros e um servente. Mas atualmente, conforme foi andando a obra, a gente tá com um pedreiro e um servente. Quanto tempo até a fase atual da obra? A gente vai, enquanto eu falo, eu vou deixando umas imagens aqui para você ver como ela está no dia da gravação desse vídeo. Foram 56 dias trabalhados. E por que dias trabalhados? Porque no nosso caso, a nossa equipe de pedreiros às vezes acaba faltando, quase toda semana às vezes tem uma falta ou outra, por causa de chuva, por causa de outra obra e outros motivos. Então foram 56 dias que eles trabalharam e nós pagamos por esses dias. É verdade, é interessante a gente falar que a gente não foi por empreiteira, foi por dia trabalhado que a gente tá pagando na nossa obra. Exato. Várias pessoas têm dúvidas sobre a nossa fundação, mas isso a gente já respondeu em vídeo e eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição do vídeo. Outra pergunta que a gente recebeu também foi sobre se a nossa casa é financiada. E não, a nossa casa não é financiada, até porque o nosso terreno é um terreno rural. Também não sei se consegue fazer esse tipo de... Não consegue. E a gente, como a gente fez? A gente juntou dinheiro, ficou um tempão juntando dinheiro, até a gente ver que tinha um valor suficiente que a gente conseguiria dar início à nossa obra. É isso. Nós recebemos perguntas sobre quanto custou as telas de amarração. Quem segue aqui o canal sabe que a gente está fazendo o assentamento dos blocos um pouco diferente, né, da amarração tradicional que é cruzada. Nós estamos fazendo um em cima do outro que se chama junta-prumo. E para isso a gente usou telas de amarração. E cada caixa com 100 unidades de telas custou R$ 221,50 no Mercado Livre. No nosso caso nós precisamos apenas de 2 caixas, ou seja, 200 unidades. Esse é o valor da época que a gente fez a compra das telas também. Outra questão também que surgiu bastante por aqui foi a metragem do nosso terreno. O nosso terreno ele é rural, então ele tem essa vantagem de ser um pouquinho maior. Ele tem aproximadamente 850 metros quadrados, contando com os barrancos. A próxima pergunta é como está sendo feito o revestimento da cozinha. Nós postamos recentemente no nosso Instagram essa foto aqui, que está mostrando um pouquinho de como vai ser o revestimento da cozinha. Então, nós escolhemos esse revestimento, que normalmente ele é aplicado um do ladinho do outro, fazendo como se fosse tijolinhos. Mas a gente quis fazer diferente. A gente fez desse formato que parece escamas. Mas aqui o pessoal chama isso de chevron. Então nós optamos fazer desse jeito porque fica diferente, moderno. Nada na nossa casa é comum. A gente optou pela cor preta para fugir um pouco do tijolinho branco. E quando for rejuntar, vai rejuntar na cor preta também. A pergunta que a gente mais recebe aqui no canal é sobre como é feita a amarração dos nossos blocos. É muita pergunta sobre isso. A gente já fez um vídeo falando tudo sobre essa amarração. Então se você tem interesse, clica aqui no link do card que você vai chegar direto lá. Ou também vai estar na descrição. A pergunta que a gente recebe, que já recebemos algumas e que deixa a gente mais feliz, mais contente é: quem foi o arquiteto? E a gente fica feliz porque a gente não teve um arquiteto. Na verdade, eu e a Carla a gente pesquisou muito exemplos, ideias e foi cada vez pondo um pouquinho no papel, vai aquilo, aumenta aquilo, mexe naquilo, até chegar numa planta que a gente considera bem simples, na verdade, mas que o pessoal tem gostado. Então isso é um elogio pra gente. Mas a gente também teve um engenheiro que ajudou bastante a gente. Se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar mensagem em inbox pra gente que a gente passa o contato dele pra vocês. E ainda deixando mais um contato aqui, esse render 3D que a gente fez da casa ficou muito legal. E se você tem uma planta e gostaria de ter uma ideia de como ela ficaria em 3D, se você quiser eu tenho esse contato para te passar também. Um detalhe que as pessoas têm percebido muito, têm perguntado, é sobre por que nós cortamos os blocos. Alguns blocos, como vocês podem ver na imagem aqui, tiveram que ser cortados. Na verdade, a gente conseguiu comprar as portas e janelas com preço muito bom, bem antes de a gente começar a nossa obra. Então, a gente teve que cortar os blocos, né, Paulo? Porque não deu para fazer sob medida, porque já tinha as portas e o ideal é que seria um pouquinho maior e a gente acabou tendo que abrir mão desse acabamento.
Mas a gente economizou muito. Isso é um detalhe também. Tem A pessoas que acham que ficou ruim, mas pra gente tá ótimo, né? A gente acompanhou os preços por um tempo e a diferença para os dias de hoje, se eu tivesse deixado para fazer atualmente, que seria agora que já está levantado as paredes, ficaria coisa de 20 a 30% mais caro. Outra pergunta que tem muito é: quanto gastamos até o momento? Quanto a gente já gastou? Isso é uma pergunta difícil de responder agora, porque a gente tá gastando todo dia tem um gasto, então... Isso porque a obra não acabou ainda, não acabou, então fica difícil passar esse valor final nesse momento. Mas assim que a casa acabar, na hora que ela tiver tudo pronto, a casa, sem considerar o terreno, nada, mas o quanto a gente gastou para levantar a casa e fazer o básico da casa, a gente vai fazer um vídeo falando o preço de cada coisa para vocês. Pra vocês terem uma noção de quanto foi gasto para fazer essa casa. Então se inscreve para não perder. Outra questão muito perguntada é os blocos. Quanto que a gente pagou, aonde que a gente comprou os blocos. Na verdade, nós compramos os blocos na Bloco Torati, em Mogi Guaçu. O preço, nós pagamos R$ 13,50 nos blocos e R$ 13,70 nas canaletas. Tem um vídeo aqui no canal que a gente falou bastante até sobre essa questão dos blocos e tal, e eu vou deixar ele também no card e na descrição. Recebemos uma pergunta que era: casa de blocos aceita laje? Claro que sim, aceita laje, e na verdade existe até prédios feitos com bloco estrutural, então dá sim para você ter uma laje numa casa de blocos. Mas sempre consulte o engenheiro, porque é ele que vai calcular essa sustentação aí. Como vai ser feita a impermeabilização dos nossos blocos? Nós compramos um hidrofugante, que chama Block CC. Block Seal CC. É isso aí, gente. A gente comprou ele. A gente já viu reviews dele, na verdade. Ele parece ser muito bom. Ele funciona assim: você vai diluir 1 litro do produto em 19 de água e você vai aplicar ele sobre o bloco. O que acontece? O bloco vai aderir a esse produto e ele vai proteger contra a água. Quando a água bate, ele cai. É um produto que você tem que passar 2 demãos pelo menos, e você vai ter que fazer um retoque entre 1 ano a 2 anos. E não vai entrar umidade na nossa casa. Outra pergunta bem comum é como é feito a elétrica e hidráulica. Nós já até falamos disso aqui, mas vale a pena reforçar. E funciona assim: na alvenaria estrutural, quando você vai deixar os blocos aparentes, que é o nosso caso, você tem que passar todos os canos e conduítes por dentro do bloco. O bloco tem um buraco, então você vai passar tudo dentro dele. Mas isso tem que ser pensado antes. Lá no projeto você está imaginando assim: aqui é a minha sala, eu quero uma tomada aqui, eu quero uma torneira ali na cozinha em tal lugar. E você vai pensar isso antes e já vai deixar tudo passadinho. No nosso caso, como teve as partes molhadas, como área de serviço, cozinha e banheiro, que vai ter ainda os revestimentos, pode cortar. Não tem problema, pode cortar para colocar cama, para passar um conduíte, não tem problema. Então, onde é molhado, se você quiser, você já corta, como você vai tapar com o revestimento. Já nos blocos aparentes, não pode cortar, você só corta o buraquinho da tomada. A não ser que você queira fazer a instalação elétrica aparente. Aparente, que é esse estilo aqui, que também fica bem legal. A gente optou por fazer dentro da parede, que se por acaso um dia eu cansar desses blocos e eu quiser passar um gesso, eu consigo. Isso é mais fácil, né? Expliquem sobre o forro de compensado. A gente não ia fazer laje, mas a gente queria manter um estilo industrial. Então eu encontrei essa foto daqui e eu apaixonei por ela, que é o forro de compensado. E a gente foi fazer a cotação para ver quanto custava e a gente viu que compensava muito mais do que colocar gesso e ficava desse jeito lindo, maravilhoso. Em comparação com a laje, a diferença é muito grande. Obviamente, uma laje é uma estrutura bem mais resistente e duradoura. Só que para o nosso caso, como temos dinheiro um pouco limitado, foi interessante, foi bom. E a questão de ficar quente ou não por não ter laje, né? A gente pensou nisso também e a gente colocou lã de vidro. Lã de vidro. Então, como que a gente fez? Primeiro a gente comprou a lã de vidro, que referente a todo o tamanho do forro. E aí veio as placas. Nós compramos placas de 2,20 por 1,60 com 6 milímetros de espessura. Para aplicar essas placas, teve que ser feita a estrutura do forro, igual você vê nessa foto, que é essas madeiras que vão segurar as placas. Então fomos colocando ela em sequência, placa com lã, para ficar tudo certinho, e foi avançando ao restante da casa. Outro ponto mega importante é: você tem que passar a parte elétrica antes. Principalmente no nosso caso, que é com telhado embutido, onde fica um espaço muito pequeno, e depois você não consegue acessar dentro
do telhado. Então a gente foi passando todos os fios, como você consegue ver nessa imagem. Na verdade foi o eletricista, que a gente já começou o serviço antes, e a gente conseguiu deixar tudo certinho. Ainda falta passar uma massinha corrida entre essas frestas das placas. Ainda falta fazer o mata-forro, que é uma madeirinha que vai fazer o acabamento entre o forro e a parede. E também a gente vai invernizar. Depois que tiver pronto o nosso forro, a gente vai fazer um vídeo falando sobre todos os custos. Como ainda não acabou, vamos aguardar um pouquinho. Então é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu queria agradecer às pessoas que mandaram dúvidas, que estão sempre comentando, mandando elogios. A gente fica hiper feliz Foi com muitas isso. mensagens. A gente respondeu o máximo que a gente conseguiu. Mas você pode continuar mandando mensagem. A gente vai tentar sempre responder vocês. E é isso. Se você chegou até aqui, você poderia se aproveitar e se inscrever. Deixar um like, a gente vai ficar muito feliz com isso. E se vocês quiserem ver dicas extras, algumas coisinhas assim diferentes da nossa casa, segue a gente lá no Instagram. É @casablocos. É A gente isso. espera vocês no próximo vídeo. Beijo. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. I lay down and I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being